caminhão de lixo só que normalmente não é essa hora que passa o caminhão de lixo, né? Já tá tocando? Sim, tá te esperando, cara. Fala galera, sou o Cristiano, estou aqui com meu amigo Daniel no podcast Sem Pauta e Sem Vergonha. Olha aí vamos só. trocar umas ideias aí de Uber, Eu sei que ele gosta de NFL, vamos trocar Tu uma acha ideia que pode de ser um NFL pouquinho também. melhor essa abertura, né? Acho que tá legal assim. Eu gostei do teu boneco, cara. É. Tu acompanha futebol americano? Claro, já faz uns 8 anos já, eu acho. Então tá Nutella, isso que é a pergunta que eu ia fazer. Tu é Nutella que nem eu, que começou a acompanhar com Tom Brady, ou tu já é das antigas? Não, cara, na verdade eu comecei a acompanhar a NFL, nem foi pela questão do Tom Brady. Não, eu digo pela época. Ah, não, sim, Não sim, por sim, ele, sim, porque eu não sim. torço por ele, por exemplo. Eu É, sempre torci contra, né? Cara, não sei, meu. Eu li muita série e as séries às vezes falavam do Super Bowl, tá ligado? Sim, isso aí é um evento nos e aí, americanos. Só que nunca dei bola. E aí teve um dia que eu olhei um vídeo do Aaron Rodgers, que ele fez uma Hail Mary. É, e aí recente? Acho que foi a do contra o Dallas. Eu sou ruim de lembrar jogo, mas eu vi uma que ele fez no final do primeiro tempo, eu vi ao vivo, no dia, na hora. Não lembro contra quem, que foi alguma coisa sensacional. Que cara, sensacional. Eu acho que ele não vai renovar pra esse ano, acho que ele não joga mais. Ele né? tá no pitch. Não, mas eu acho que ele não ia renovar, o contrato dele era de um ano só. Ah, não sei. Ah, mas não tem... É que ele tá meio velho também, veteranão, né? Gostei da ideia de fazer um podcast sobre assuntos aleatórios, literalmente fugindo da minha vida. Que pena que eu não tenho conteúdo pra falar de NFL, apesar de gostar pra caramba. Só que eu sou ruim de guardar dados, aquela coisa toda, porque seria bem interessante trocar uma ideia assim. 2 motoristas de aplicativo. Aliás, tu é motorista de aplicativo, Cristiano? Motorista de aplicativo. Tu vive disso? Um ano e 2 meses já. Pois é, uma coisa que eu tava pensando agora, que quando tá vindo te buscar, nós estamos trancados na Fernando Machado essa hora da manhã, e eu não faço a menor ideia, o motivo. Só pode ser caminhão de lixo, mas no caminhão de lixo não passa aqui essa hora. Normalmente é de noite que eles passam por aqui. Acho que é sinaleira, talvez é sinaleira. Não é possível, que isso aqui tudo é sinaleira da Bento Martins, cara. Cara, que loucura. Eu queria te perguntar o seguinte, Cristiano. Tu me acompanha há pouco tempo, mas eu lembro que quando tu começou a me acompanhar, pouco tempo dentro do universo de 10 anos, 9 anos, né? Mas eu me lembro que durante algum período aí a gente conversava quase que diariamente, né? Depois deu uma afastada um pouquinho, não sei exatamente o que aconteceu. De repente ele aprendeu, às vezes eu fico pensando, os caras quando começam, vem, troca, depois ele começa a diminuir a frequência e tá tudo certo, porque viu que né, pegou o caminho. Não, é que na verdade ele deu uma diminuída no Instagram. Ah, show de bola. Ah, tá assim, nós conversávamos tudo pelo direct, né? E era sinaleira mesmo, cara, que absurdo, velho. Mas tem um caminhão, talvez o caminhão tá indo devagar. Ah, pode ser. Tá, fala aí, tu é motorista de aplicativo há um ano e pouco e tal? Um ano e pouco. Trabalhava na área da logística, ali em Canoas, e tava meio que estressado, VAR e tal, e aí... vou abandonar. E a minha ideia é ser motorista de caminhão. Ah, tu queria rodar Brasil. Eu quero rodar Brasil. Eu gosto de dirigir. Eu gosto de dirigir. E a minha ideia era para motorista, e aí eu saí do serviço com a ideia de tirar a carteira. Tu trabalhava numa transportadora, alguma coisa assim? Transportadora. E dentro da área administrativa? Administrativa. No CD e tal? Não, era contratação de terceiros. Tá, então tu era burocrático mesmo. Teu serviço burocrático mesmo. Isso aí. Contratação de terceiros, realização de rotas e tal. E aí minha ideia foi, vou sair, quero ir pra estrada, e vou ir pra estrada, e eu achei que ia ser fácil. E tô até agora tentando ir, não entrei ainda. Tu ainda tá há pouco tempo, mas o problema depois disso, quando tu criar a raiz, um abraço pro Leonel Reis, é um inscrito taxista, que em 2018, 17, 18, disse, Daniel, sai da larga disso aí de uma vez que tu vai criar a raiz. Criei. Que idade tu tem, Cristiano? Eu tô com 40, vou fazer 40 esse ano. Tá, ok, eu ia te xingar se tu tivesse menos de 30, tivesse enraizado aqui. E tu tem um sotaque de fora, ou tô enganado? Não, eu sou natural do Montenegro. Daqui? Mas eu sou do Ti. Como assim do Ti? Leite. Leite? Leite é Porto Alegrense. Isso aí, eu sou assim, sempre falei assim. O sotaque veio de convivência. Não, tu tem um sotaque que parece que tu é da fronteira. Mas não, é sotaque da Serra, de convivência. Aqui da Serra Gaúcha? Então, misturou tão bem. Minha namorada é gringa. Tua namorada é da onde? Da Caxias mesmo? Não, de Marau. Então mais pra cima ainda. Marau eu não conheço, tenho vontade de conhecer aquela região norte. E eu morei um ano em Carlos Barbosa, trabalhei na Tramontina lá. Jogou bola na CBF também? Não. Né?
Eu tenho pavor de jogar salão. Não gosta? Não. Campo, eu sou até jogo com salão. E aí, lá na convivência e tal, eu acabei pegando o sotaque, né? E aí depois comecei a namorar, minha namorada é gringa, e na convivência, de escutar ela falar, tu acaba que vai pegando o sotaque. É de convivência. Sim, não, ok. É que as primeiras vezes que nós conversamos, cara, na primeira impressão, a primeira impressão que eu tive é que tu era da fronteira, sei lá, Bagé, Alegrete, Livramento, alguma coisa assim, sei lá. Tá só pela minha cabeça, era só por curiosidade mesmo, saber como é que tu chegou em Porto Alegre. Então tu é de Montenegro e hoje tu reside a vida inteira em Porto Alegre? Não. Daí eu trabalhava em Canoas. Nessa empresa? É. Aí eu saí da empresa, daí vou tirar a carteira de motorista, quero ir pra estrada. Não consegui ir pra estrada até agora. Minha ideia é ir ainda, só que pede antes de ser motorista, que eles pedem com experiência. Tá, tu quer ser motorista profissional de caminhão. Tu já tem a carteira de caminhão? Só de caminhão, eu quero tirar a carteira de carreta esse ano. E aí eu falei, não, já que eu tô aqui, tô ganhando seguro, né? Vou aproveitar e eu fazer um Uber. E tô até agora. Essa é a grande pegadinha, né? Armadilha. Tá gostando, não? Cara, é legal. Como eu gosto de dirigir, né? Então pra mim, às vezes tu tá com passageiro, eu tô só, sabe? Às vezes tu tá com passageiro, a direção é o teu melhor psicólogo. Que tu tá ali, por mais que o passageiro tá ali atrás, tu tá aqui dirigindo e tá pensando na vida, tá pensando o que tu quer, o que tu pode fazer pra melhorar, sabe? Eu sou desses caras assim. Tu fica viajando literalmente na direção. Viajando literalmente. Muitas vezes até Até demais? Pra dobrar numa rua eu passo reto. Tu é desses? É que já aconteceu algumas vezes que eu tô direcionado pra minha casa e minha vida, pego uma corrida pra próximo, e quando tô chegando, eu vou em direção à minha casa e esqueço que o passageiro tá no carro. Já aconteceu umas 2, 3 vezes isso. De tão concentrado e focado no objetivo. E entregas aqui em viagens aqui na região central também. Por vezes, eu, por exemplo, tô louco pra mijar, daí eu tô pensando, vou largar o passageiro na rua tal e em seguida vou pro posto tal. E daí, de repente, já tô indo direto pro posto, já fiz um caminho alternativo, porque eu só tô pensando que eu tenho que ir pro posto tal. E o passageiro, às vezes, tá ali perdido, mexendo no celular, nem se dá conta, às vezes. Né? Bem isso. E tu faz que horas? Normalmente eu faço das 7 às 9, 9h30. Faço horáriozinho da manhã ali. Aí vou pra casa, dar uma descansada. Até almoço. Porque onde tu trabalha, onde tu mora, de manhã não tem movimento, né? Não, mas normalmente eu pego dali e já saio pros bairros. 7 horas da manhã, beleza, mas não às 11 horas da manhã. Não, 11 horas morre. 9 e pouca já morre tudo. E depois tu sai da tarde? Aí sai meio-dia. E vai até? Daí tu fecha 10, 12 horas. Bati a meta ali, tento fazer um pouquinho a mais pra guardar uma grana. Minha ideia sempre foi guardar grana. Gosto de guardar dinheiro, tanto pra viajar, que é uma coisa que eu gosto, de viajar, tanto de pensar no futuro. Tá, então me conta o segredo aí. Eu tava dando uma stalkeada no teu Instagram outro dia, antes quando a gente marcou essa conversa. Eu vi que tu tava numa neve lá. Que neve é aquela lá? Tu te organizou pra tanto? Ou tu ganhou na loteria aquela viagem? Quem dera. Não, na verdade... Então conta aí como é que tu fez essa organização e pra onde tu foi, se tu quiser contar sobre a viagem. Não, vamos. Sabe que, não sei se tu sabe, mas eu sou... Um dia eu vou sair também assim, mas assim, sem rumo, conhecendo o Brasil e eu... Sempre gostei de viajar. Mais um retardado aí, seguidor. Mas sempre gostei de viajar e tal. E minha namorada, depois que eu conheci minha namorada, ela gostava também, e aí, sabe, se juntou a questão de querer viajar. Fizemos algumas viagens de avião, só que eu sempre gostei de andar, gosto de dirigir. E aí a gente fez a nossa primeira viagem de carro, a gente foi pro Chile. Chile? Foi pro Chile. De carro? De carro. Que massa, cara. Por onde tu foi? Pelo Chaco? Não. Tu foi pelo sul? Fomos direção a Bariloche, daí atravessou a Cordilheira, Osorno, subimos até o deserto Atacama e voltamos pelo Chaco daí, pelo norte. Aquela reta interminável que tem no interior da Argentina. Isso aí. Já fomos mais outras 2 vezes pra Argentina, fomos pro Uruguai, a gente foi até o Rio de carro. Até o Rio de Janeiro. Até esqueci o nome da praia agora, fugiu lá. Aquela praia bonita que tem lá. Como é que é o nome? Grumari? Arraial do Cabo.
Ah, sim, lá no norte do estado. Tá. A gente foi na pandemia. Quase no Espírito Santo, na verdade. A gente foi na pandemia. Ah, na pandemia acho que as estradas já estão tudo vazias, né? Ou não? Não, já tava meio que voltando, já tinha liberado os hotéis e tal. E fomos pra Bonito de carro também. Bonito, eu fui de avião até Campo Grande. E lá, assim, eu rodei de carro. Muito legal, bonito, né, cara? E aí agora em janeiro... Essa neve que tu tava agora, onde era aquilo? Ficou 30 dias viajando. Oh, coisa linda, cara. A gente fez um esquema pra dormir no carro. Ah, então vocês são ruins valendo, cara. Que delícia. Eu tive o prazer, não sei se tu viu, agora no último final de semana foi ao ar o episódio com o Eduardo Dada. Ele tem um canal Viajando e Farofando no YouTube. Dá uma olhadinha depois. Vou olhar depois. Ele é viajante e ele também, cara, ele e a esposa, eles fazem sempre nas férias dela. Ele é motorista aplicativo também. E sempre no verão, quando ela tira as férias, eles se organizam para fazer umas viagens assim, parecidas com a tua. E eles têm um motorhome montado dentro de uma EcoSport. É mais ou menos o que a gente fez. Conta como é que tu fez essa... Tu tem que carro que tu tem? A gente tem uma Kicks. Uma Kicks? A Kicks. E aí tu montou atrás do porta-malas a gente fez um baú. Baú, que a gente botava comida, panela. A gente botou galão de água. Botou fogareiro, os Náutica, aqueles, né? E compramos... Tirar dos bancos, não? Não, só rebateu. Só baixou eles. Ele baixa... A gente baixou eles. E aí a gente fez um esquema com os pezinhos que eles vinham até o meio aqui. Pra colocar a cama em cima. Pra colocar, a gente botou mais uma tábua. A gente botou uma tábua e essa tábua fixada em cima desses pés, que seriam os pés da cama. E aí a gente botou mais uma dobradiça com um extensor. Porque quando a gente estivesse dirigindo, nós desmontava o extensor, jogava ele pra trás e jogava os bancos pra trás. Quando a gente fosse dormir, jogava os bancos pra frente e dobrava essa extensão da cama. E aí de colchão a gente fez 3 colchãozinhos, né? Que daí a gente podia juntar eles no meio depois. Que daí tu podia dirigir e usar a cozinha. E foi. Ah, que legal, cara. Show de bola. Tu vê que dá, ó. Vamos dar tchau pros Alzuzinhos, que eles estão com um secador de cabelo aqui. Mas não vão nos pegar, eu tô a 50 por hora, né? Tá tudo certo. E daí vocês saíram de Porto Alegre e foram até... Quando é o teu roteiro aí? Por onde a gente saiu de Porto Alegre, foi dia 26. Dia 26 de tardezinha. De dezembro. Ah, logo depois do Natal. Logo depois do Natal. E aí a gente foi dormir. A tua namorada, tua esposa, não sei... tua namorada, ela tava de férias? Ela não sei se trabalha? Ela pegou recesso, juntou com férias e... Deu 30 dias. Porque tem um motorista aplicativo, tu tira férias quando tu quiser, né? E ela também, tirou férias e juntou 30 dias. Juntou 30 dias. Pegou recesso do final do ano ali, a última semana, e juntou mais uns dias que ela tinha do ano passado, mais uns dias esse ano. Tá, e daí saíram no dia 26 de dezembro, já passaram o Réveillon na estrada. A gente passou o Réveillon em Bariloche. Ah, mas deram um tirão, 4 dias chegaram em Bariloche? Ah, é pertinho. É pertinho se tu for reto, mas aí tu não aproveitou o caminho. Não, caminho não. É que eu vejo os caras, esses canais de viajantes que eu vejo, os caras passam 3 dias em cada... Eles andam 200 km 3 dias. 200 km 3 dias. Mas só 30, né? Sim, não, ok. Sim, tipo, são propostas completamente diferentes. Sim. Então passaram o Réveillon em Bariloche. É, uma bosta. Porque já tá muito lote cheio, né? É que... E é verão... É verão, 38 graus. 38 graus em Bariloche? 38 graus. Durante o dia. Eu ia dizer que não devia ter neve, mas eu vi foto na neve. Não, daí isso aí foi... Foi um pouquinho adiante. A gente foi descendo, a gente foi até o Ushuaia, Por que Bariloche é uma bosta? Agora tu me surpreendeu. É que a cultura, a gente já passou o Natal do ano, a virada do ano, foi a pior cagada que a gente fez. A gente passou a virada do ano em Montevidéu. Por que? Cara, é cultura diferente. O brasileiro, qual é a cultura do brasileiro? É sair... Pra ir pra beira da praia, zoeira, tendel, foguete. Tu quer a bagunça. Tu quer a bagunça. Nós queríamos só um agito. Sim. Só que em Montevidéu, eu tinha um... O pessoal vê o Jornal Nacional, vai dormir? Não, é que eles ficam a família. Ah, não é festa, não é festeria com os amigos na beira da praia. Não. Entendi. Só tava eu e a mulher lá com o cooler, o JBS, que parecia uns retardados. Aonde? Em Montevidéu. Na verdade, mas vocês foram ficar aonde? Não, isso foi outra retrasado. É que a cultura é diferente. Eles normalmente, tanto o uruguaio quanto o argentino, eles ficam com a família. Sim. Entendeu? Claro, Bariloche é uma cidade turística, né?
teve showzinho na praça lá, mas não teve nada, não tem fogos, até por causa que é um parque nacional. Sim. Não tem fogos, tem só música, tinha só música na praça. Tava legal assim, mas tipo, tu espera bem mais, né? Tá em Bariloche e tal. Tá, e vocês dormiram o tempo inteiro no carro? Ou de vez em quando paravam nos hotéis pra se dar um jeito? Em Bariloche a gente dormiu no hotel. Ficaram lá, se deram luxo? Porque Bariloche falaram que... Era perigoso, né? Tem bastante esquema que eles roubam os carros e tal. Nas cidades maiores é complicado ficar com motorhome. E aí a gente decidiu, até por causa que era virado o ano, nós ia até tarde, aí pra dormir melhor e tal. A gente resolveu dormir no carro. E daí depois só que antes a gente ia em São Martim, a gente foi a São Martim, Bariloche. Cara, São Martim é divino. Divino? Vocês foram da Torres del Paine, não? Fomos. Isso fica ali no Ushuaia, né? Isso. Tá aí, então vocês chegaram até o fim do mundo lá. A gente foi até o Ushuaia. E aí, que tal lá? Tava muito frio lá? Vocês foram em janeiro? Em janeiro. Não, é frio. É que tem o vento, o problema é o vento. O vento é gelado, o vento é muito gelado. Pô, por exemplo, a Patagônia é essa, né? Mas aí, durante o dia vai fazer seus 17, 18 e na noite 7, 8. Nada demais. Nada pior que um Mas teve um dia, nosso. a gente foi em El Chaltén também. E ali sim, ali a gente pegou a temperatura deu de 2 graus e nós dormimos no carro. E vocês tinham algum sistema de aquecimento no carro ou era só no pelo? Só no abraço? Só no abraço. Não, a gente levou uma cobertinha. Cara, o carro não passa frio. É que se tu dorme ali, que nem nós dormíamos ali no carro ali, tu dorme mais juntinho ali, né? Tu acaba que o próprio corpo se esquenta, né? Né? E a gente levou uma coberta ali e tal. Mas só uma coberta, aquelas mais grossinhas, aquelas meio peluciadinhas e tal. Tá, e tu registrou isso aí pra colocar em rede social? Cara, YouTube, na verdade a gente Instagram. a gente fez vários vídeos até metade do caminho. Só que daí, tipo, a gente começa a fazer tanta coisa. Cansou. A gente começa a fazer tanta coisa que tu acaba que às vezes tu acaba esquecendo. Sim, né? Que tem que... tu tem que tomar... Ou tu tá curtindo ou tu tá gravando. Fazer os dois junto é muito complicado. É muito complicado. Complicado. E os vídeos ficaram uma bosta. Mas é uma bosta do teu ponto de vista, cara. Porque não, a gente pegou... Vai ter gente que vai gostar, cara. A gente pegou... Não, porque o áudio ficou ruim. Mas aí mas é a primeira vez? Primeira vez. Então tu já sabe a dica, né? Na verdade, resolve o áudio pra próxima. Eu comprei o microfone pra botar ali, quando a gente ia gravar no celular e tal, comprei o microfone. Só que não sei, cara, o áudio ficou muito ruim. Qual tu usa esse aqui? Esse mesmo aqui igual? Esse modelo, não sei se só essa mesma marca, mas era um modelo, era igual. Deve ser. Eu não sei, talvez tu gravar, a mão ficar ali. Não, cara, é que assim, ó, ele tem um redutor de ruído, que tem que apertar nesse botãozinho amarelo aqui, que daí ele tira todo o externo. E tu ainda tem que aqui no... bom, tu tá usando no celular, então no celular não tem isso. E tu ainda tem... Tu não veio com aquelas espuminhas pra tu colocar por fora dele? Não. Não veio aquilo? Não. Então, de repente, tu comprou um Xing Ling. Eu comprei ali. Eu acho que tu comprou um Xing Ling, então. No ponto 10 ali. Tu comprou um Xing Ling. Então, talvez por isso que o áudio tenha ficado ruim. Cara, então, bom, esse microfone aqui, minha experiência que eu tô tendo com ele é muito boa. E o pessoal que eu acompanho, Não, o áudio ficou bom. Que eu vi... eu digo canais que eu acompanho que usam isso aqui, que eu peguei como referência, também é sensacional o áudio. Então, de repente, foi alguma configuração que tu fez errado, ou tu comprou um Xing Ling com qualidade duvidosa. E aí, como a gente filmava com ele na mão... E nada contra o Xing Ling, tá? Talvez tu ficava abafando o receptor. Tu não consegue salvar com a edição, alguma coisa assim? De repente, colocar uma narração em cima... Daí tem que trabalhar a edição, né? É o que eu não faço, por exemplo. Eu não tenho esse tempo, não tenho essa paciência, não tenho esse conhecimento. A nossa ideia era só grava e joga. Ok, tá tudo certo, é isso aí mesmo. Ou tu é um videomaker, ou tu é um influencer digital, ou tu não é. Eu acho que no caso que o cara não é, tira foto, coloca no Instagram e aproveita a viagem. Isso aí. Que é o mais legal de tudo, né? Do fim da gente abandona.
E vocês foram e voltaram, então, em 30 dias. 30 dias. E agora eu quero saber como é que tu te organizou financeiramente para tanto. Tu trabalhou o ano passado inteiro pensando nisso? Tu tinha uma verba extra separada? Qual é o segredo aí? Na verdade, ano passado... Porque eu não consigo pra te mandar aí passar 5 dias, cara. Na verdade, o ano passado foi um desastre pra mim. Por quê? Eu dei PT num carro. O que houve com o teu carro? Eu bati atrás de um caminhão. Mas é justamente o caminhão que tu quer dirigir? Não, mas é que não tinha muito o que fazer, né? Tá, o que houve? Eu tava lá em Nova Santa Rita. E aí? Conta. Era atrás do posto Sim, aquele que tem ali, sabe? Em Nova Santa Rita. E aí lá tem uma subida e dava reta. Cara, e quando eu tô subindo aqui, quando deu na reta ali em cima ali, cara, o sol veio bem na minha cara. Ah, esse sol é foda, né? E aí, sabe quando tu só dá aquela piscada assim? Sim. E quando eu abri o olho, já tava embaixo do caminhão. Te machucou, não? Graças a Deus, não. É. Tava devagar, né? Mas não, se deu PT, com certeza não era o mesmo carro que tem hoje. Que carro que era? Não. Era um Polo da Localiza. Ah, de locadora? E me arrebentou no meio, porque eu tive que pagar todo... Você tem que pagar... como é que é lá? Fala franquia? A franquia. Quanto que tá? Tava 4 pau e pouco. Tudo isso? Uhum. Aí me arrebentou no meio, aí tive que fazer empréstimo, tive que pagar o caminhão ainda. Eita. Me arrebentou. Mas eu tinha uma grana da rescisão, né? Eu tinha conseguido guardar uma grana. Uhum. E eu sempre fui de guardar dinheiro. Sempre fui de guardar, claro, às vezes tu guarda, te aperta, tu tira, né? Ah, coisa linda, né? Tu é um cara organizado. Eu sempre tirava ali 20, 30 pila por dia. E separava pra caixinha? Separava uma caixinha. E... Fica a dica aí. Tu que acha que não dá, tá aqui o Cristiano pra falar que dá. Tá. Foi pro Ushuaia, cara. Você tem noção do que é isso? Quantos mil quilômetros? Deu 12. 12 pra ir ou ir de volta? Não, tudo. Tudo deu 12. 4.400. Pensa, faz as contas rapidão. Só de gasolina, o que não deve ter gasolina? Eu não vou fazer essa conta, eu me nego a fazer essa conta. O importante é mostrar que só de gasolina, pensa quanto que não... Que era minhas férias. Enfim. E aí? E... essas promoções da Uber. O que tem essas promoções da Uber? Aquela fase ali, ganhe tanto por corrida. Tu separava tudo pra caixinha? Tudo. Sério mesmo? Tudo. É uma dica aí, ó. Amanhã eu vou tirar 110 pila da... Amanhã ou depois de amanhã, 110 pila da máquina. Podia separar todos esses 110 pila e colocar numa caixinha, né? Às vezes, não sei, cada um tem suas contas, eu não julgo ninguém. Mas, né, e aquilo ali era a minha meta. Eu tentava fazer os quentão, além do caixinha. O caixinha nem contava. O dinheiro desse que a Uber me recompensa ali, eu cago pra ele. Eu já tiro aquilo ali e jogo no caixinha, né? Que é as minhas férias. Esse é o dinheiro de férias, né? E aí depois que veio os 10%... Em agosto? Em agosto. E aí agora tu separa 10%. Os 10%. Tu vê, cara, olha só. Dica do rapaz aqui, do Cristiano Caie. Cristiano Caie. Olha que dica. Todos esses 15% que tu tá ganhando hoje, os 10% que tu tá ganhando, mais esses bônus, separa tudo, esquece que tu tá tendo essa promoção e coloca tudo numa caixinha e separa tuas férias. Mas é complicado, né? Tem que trabalhar bem focadinho, fazer tudo certinho. Claro, uma outra vez tu acaba que tu te aperta, tu tira, né? Uhum. Mas eu tinha o dinheiro guardado, podia ir lá quitar os empréstimos que eu tinha que fazer, né? Mas não quitei o empréstimo. Isso aqui é minhas férias. Porque daí tu acaba que tu... Sim, tu te obriga a continuar trabalhando na mesma batida, né? E aí consegui, juntei essa grana aí. Só que daí no fim faltou dinheiro. Eu faço investimento também, né? Eu tiro mais uma grana para investimento. Então o cara é organizado pra caramba. Bolsa de valor. Só que daí, como a Argentina tava muito cara... A Argentina tá cara? O Uruguai é mais caro ainda, né? Bom, tu não passou no Uruguai, né? Não. Foi direto pra Argentina. A gente foi lá... Saiu por Libres? Por isso. Ou por cima? Tem Pastos dos Libres. Isso aí, entrou e voltou. Pastos dos Libres. A gente tá muito caro. A gente foi na cervejaria Patagônia. Eu tomei 2 cervejas. Lá no Ushuaia, né? 2 cervejas e comi um hambúrguer, R$200. Meu Deus. E que cerveja boa devia ser essa. O hambúrguer era sensacional. Eu queria que eles tivessem aquela cerveja que eles trazem pra cá, mas não vem. Não é aquela lá? Não é aquela ali. É diferente.
Os ingredientes são diferentes. A que tem lá é melhor do que aqui? Deve ser, né? É bem melhor. Cada aqui é produzido aqui, né? É produzido aqui, mas os ingredientes são diferentes. Vocês já tomaram a Patagônia? Fica a dica para 24,7. Mas aqui no Brasil não vai ter, né? O quê? A cerveja é Patagônia 24,7. É o modelo? O estilo. Pra mim, cara, é a melhor cerveja que eu tomei. Eu gosto Só que não vem pro Brasil. Eu gosto da IPA que vende aqui, mas eu não posso me cuidar. Que seria ser pra IPA. É a IPA aqui, né? Lá é a IPA. Eu tenho que me cuidar. Aquela ali, você toma 3 daquela ali, já 3 dos latão, no caso. Já acaba com a minha segunda-feira de trabalho. E eu achando que era a mesma, até eu ver os ingredientes. Então tu é curioso por cerveja também? Muito. Tu dá uma mexida, já fez cerveja alguma vez, cara? Nunca tentei fazer. É muito legal, só que depois que eu fiz algumas braçagens, eu fiz umas 10 braçagens. Braçagem é o processo. É como eles chamam fazer a cerveja, né? Todo o processo ali, envolvimento, aquela coisa toda. Depois de umas 10 braçagens, eu descobri que é muito melhor beber do que fazer cerveja. Mas que é legal. Depois que tu vê o teu resultado pronto, é muito sensacional. Então, tu é um bebedor de cerveja, então? Não. Só é curioso. Eu gosto de experimentar cerveja. Tá. Eu gosto de experimentar. Não sou o cara que bebe todo dia. Bebo ali olhando o joguinho do Grêmio. Gremista também? Vão ser campeão? Tem que ser, né? Esse episódio, com certeza, quando ele for ao ar, com certeza o Grêmio já é campeão. Quantas vezes? Eu 44, você lembra? Assim, ó. É difícil. Mas futebol, nada é impossível. Não, só um pouquinho. Nós estamos falando de 3-0 com o time do Inter que todo bagunçado, se mostrou bagunçado. É claro que eu posso estar me queimando se isso aqui virar meme, óbvio que sim. Mas é muito improvável essa virada, cara. Não, é improvável? Eu acho difícil. Porque uma coisa é o Inter fazer 3 gols em 11 minutos, que fez no Grenal na primeira fase. Por causa que é Grenal. Um jogo que não vale nada. Eu acho difícil porque é Grenal. Claro. Grenal nunca foi um jogo de sair porque é final, gol. Né, Cristiano? O Grêmio já vai entrar fechado, não vai dar espaço pro Inter vir pra cima fazer 3, como aconteceu na primeira fase. Mas eu vi o Barcelona fazer 6 uma vez. Mas é que daí é outro esporte que eles disputam lá, né, cara? Essa turma lá da Europa é outro esporte. Mas daí os caras falam, é o Barcelona, daí o Liverpool, daí no outro ano foi lá e fez em cima do Barcelona. É outro esporte, os caras são tudo extraterrestres, né? Não dá nem pra entender como é que esse cara consegue fazer aquelas coisas, enfim. É isso, agora é contigo. E daí ali, juntei essa grana, fiz lá a viagem, já comecei a fazer de novo. Já tá juntando, qual é o próximo destino? A gente tá vendo ainda. Porque a ideia nem era ir pro Ushuaia, a ideia era ir pro Peru. Show de bola. É. Só que lá tu só tem que ver a época do ano, porque não tem guerra, eles estão brigando muito lá, né? Não, cara, na verdade a gente não foi por causa que é época de chuva. E aí então, como a gente queria conhecer o Machu Picchu, pode ser que a gente chegue lá em cima no topo, tá chovendo e tem neblina, então tu não enxerga bosta nenhuma. Daí a gente, não vamos. Tem esses detalhes, né? Tem esses detalhes que às vezes, eu lembro, eu não sei se é na Argentina que tem o Cerro dos 7 Colores ou dos 14 Colores, uma coisa assim. Dos 14. Que dependendo da época do ano tu não vê porra nenhuma, né? Por causa disso aí, né? Tu tem que acertar o dia de sol, aquela coisa toda, e o ângulo, enfim. Com certeza deve ter algum site aí que os caras indicam certinho qual é a melhor época para se viajar. Foi o que a gente viu. Quando a gente tava começando a pesquisar, a gente viu que não era uma época boa por causa da chuva. E a gente decidiu, vamos pro ano que vem. Só que a gente tá na dúvida se a gente faz isso ou se a gente aluga um motorhome e vai pra Mendoza, que a gente não conhece ainda. Mas é do lado de Bariloche, cara. Vocês não passaram por... Não. Porque a gente foi direto a Bariloche e desceu. Mas independente disso, pegar um motorhome e pegar a Argentina de novo, não tem coisa melhor, né? Vamos combinar. A Argentina é massa. Tem uma estrutura bem maior, né? Até pra questão de... Tu tem ideia quanto tá uma diária do motorhome? 700 conto. Diária? Mas eu até achei que fosse mais, cara. Achei que fosse mais, sinceramente. Daí é o que a gente viu pra 4 pessoas, 4 adultos, 700 pila, daí no caso... mas deu um motorhome grande pra 4 pessoas. E aí a ideia, o que é? A ideia é... a gente até comentou já isso com a minha irmã e meu cunhado, que eles gostam também dessas coisas.
de nós ir junto. Aí divide o custo, claro, né? com certeza. Porque 700 pila não tem dois como. casais já vira 150 pila pra cada um. Foi até essa questão. Minha namorada, ela não queria. Na verdade, ela queria dormir em hotel nessa viagem. Toda. Airbnb, não precisa nem ser hotel. Airbnb hoje tá valendo. Só que aí tu faz a conta. Cara, é no mínimo... No mínimo... eu peguei essa rua, vou dobrar aqui direito. Não preciso subir, não preciso ficar trancado em tranqueira agora, obrigado sem no mínimo... Cara, no mínimo tu vai pagar aí no Airbnb, no mínimo 100 pila. Pra 30 dias, tu já tá falando em 3 mil. 100 pila por dia, tu quer dizer. É isso aí. Daí mais alimentação, nós ia ter que comer fora. Porque daí nós não ia cozinhar no carro, nós ia ter que comer fora. Alimentação aí pode botar mais 150 pila por dia. Só nessa brincadeira tu já vai a 6 conto. E sim, sem ter tudo a ponta do lápis. Daí ele chega na caixinha por dia. Daqui a pouco tu vai chegar à conclusão que tem que separar 50 pila por dia. Daí a gente, vamos fazer então no carro. A gente gosta de ver essas coisas de viagem, de motorhome. Eu vi que tu acompanha lá o Vibe de 2. Vibe de 2. Hoje eu tô vendo, valendo, do Abraço a Trip e o Vai do Mirande, porque o Vibe de 2 voltaram pra Floripa e agora estão numa fase meio sabática. E o outro canal que eu curtia também, que é o Tortugando tá voltando. Eles estão voltando também pro Brasil, agora estão só enrolando. E... Cara, tem um canal que eu acho assim, eles fazem as filmagens deles são bem simples. Que foi meio que empurrou nós assim para essa questão de fazer no carro. É o Embarque Nessa Aventura. Não conheço. Eles fazem também, eles fazem no carro. Carro? É no carro. Dorme, cozinha tudo no carro. Foi o que a gente meio que olhou os vídeos deles assim, curtiu, até por economia, né? Tipo, tu não precisa ter uma coisa grande, tu vai com o que tu tem. A ideia é tu ver que é o seguinte, dá pra fazer. E cara, eu vi esses dias um casal que saiu do Nordeste, depois eu parei de acompanhar o canal deles. Mas, porque eu descobri que eles separaram na metade do caminho, eu fiquei de cara. Disse, não, só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Enfim, né? Mas é um casal, eles saíram do Nordeste pra ir pra girar o mundo, girar o Brasil, na verdade, de Celta, cara. Eles fizeram um motorhome no Celta. De Gol. Tem. Eu vi um de Gol, que foi até o Schweizer de Gol. Tem uns malucos, assim, que... Assim, o Baita Rolê, cara, não sei se tu ficou... Baita Rolê. Morreu a Clutch, viu? A cachorrinha? Foi atropelada lá na fronteira do Chile, cara. Cara, que choradeira que foi. Eu, a semana passada, quando vi o título do vídeo no meio da tarde, assim, trabalhando, cara... Eles estavam de bicicleta, né? Isso, eles estavam voltando de bicicleta lá do Ushuaia, e daí eles estavam dormindo numa trincheira da beira da estrada, e daí ela saiu de manhã e foi atropelada por um caminhão. Que bosta. E daí, cara, quando eu vi o título da chamada da notificação do YouTube aqui, adeus, Chloe, não sei o que, como assim? Comecei a chorar no meio da tarde, não falei isso no dia, tô falando pela primeira vez agora. Eu fiquei em choque, eles são aqui de Voti, e eles ali moram... Não, eles são de Ivoti, mas eles são da região, na verdade. Eles moram em Ivoti. Pelo menos é o que eles falaram no apartamento que eles estão. Mas não, se não vem o caso, vindo o que tu falou, ao enquanto que tu falou, os caras já andaram de Chevette, já andaram de Brasília, já andaram de Opala, já andaram de bike, já andaram de moto. Ou seja, dá pra fazer. Tem que se organizar, fazer a estrutura necessária pra tu fazer aquele rolê desse jeito. Mas dá pra fazer, só tem que encarar e começar. O certo já tem, né? E a minha namorada, a gente não é muito de sair assim, né? Então, tipo, tu acaba que tu economiza essa grana que tu não sai, que a gente não gasta muito em besteira, né? Eu não sou um cara que vou gastar muito em besteira, coisa arada, em festerê. E eu pego junto essa grana pra guardar mesmo, né? Foi uma surpresa muito agradável de conhecer, Cristiano, porque eu não tinha essa ideia desse papo, porque é um assunto que me fascina, essa questão das viagens, tanto que eu tenho um projeto que por enquanto é um sonho, mas vai ser um projeto de fato e um dia vai ser executado, que é sair viajando no Brasil fazendo um aplicativo, né? Mas a ideia mesmo é só turistar e o aplicativo vai ser só o argumento para eu invisto conteúdo. Eu invisto em ações, em bolsa de valor, essas coisas, pra, sei lá, daqui a 20 anos vou fazer assim. E aí sim fazer o que eu quero mesmo, que é viajar pelo mundo. Mochila? Não, de carro, qualquer coisa. O negócio é tu não depender mais do governo. Essa é uma baita de uma ideia, né? Que eu não sei nem se eu me aposentar mais. Que na real a gente... Cara, acho que é o que a gente faz de melhor na vida, assim, bons ouvidos pra isso. Eu acho que é a viagem, né, cara? Porque
Ninguém te tira mais. Experiência, ninguém te tira mais. Tudo que é material tá ali, tá material e tal. Claro, não vou falar de filhos, aquela coisa toda, família, amor, aquela coisa. Não. Mas tudo que tu pode... Acho que é o maior... o prazer que a gente pode trazer, porque a gente pode alcançar... É uma viagem, porque... É isso aí que tu falou. O que tu viveu, ninguém me tira mais. Ninguém te tira mais. E era um sonho de adolescência. Na verdade, esse sonho de ir pro Ushuaia, eu sempre tive o sonho de ir pro Ushuaia, mas ia ser de moto. Show de bola. É outra estrutura que tem que ter, tem que carregar a barraca, aquela coisa toda. E eu tava... o Ushuaia veio quando eu olhei o Globo Repórter, tava mostrando uma vez a Patagônia. Sim, é sensacional. Aquilo me encantou, tá ligado? E, tipo, que massa a Patagônia. Tu falou do destino que vocês querem em Mendoza, né? Tem outro caminho que o pessoal do Baita Rolê fez, cara, pra ir pro Ushuaia, que eles foram pela beira da praia. Pela beira da praia, mas eles foram de bug, né? Tu viu também, né? Eles foram de bug pro Ushuaia, Baita Rolê. Já falei deles outro dia, então ele acompanhou também. Tá, mas dá pra ir de carro. Tô vendo um canal, agora eu lembrei, Crônicas na Bagagem. Eles são de Bento Gonçalves. E daí eles estão indo estão dando a volta, eles vão até o Ushuaia, até o Alasca. Até o Alasca, eles vão descer o Ushuaia. Você tá acompanhando eles também? De vez em quando eu olho por cima. Eu sigo eles mais, eu vejo umas postagens no Instagram. No Instagram, né? Eles estão indo pela beira da praia. Estão pela beira da praia. Eles estão indo pelo mesmo caminho que o Gustavo e a Ju fizeram. Só que, claro, né, eles não vão pela areia, eles vão pelas estradas que vai do litoral. Tipo, ir pela nossa Interpraias aqui do Rio Grande do Sul, em vez de pegar a BR-101, eles estão pegando lá Paraguaçu, por exemplo. Né? Eles vão pegando, eles foram nas baleeiras, eles foram nas pinguineiras. Cara, isso é massa. Isso aí... A pinguineira, cara, eu achei que ia ser uma... Minha namorada queria ir, eu falei, beleza, vou lá, porque ela quer ir, até para o cara conhecer. Cara, mas é legal, mano. E eles os pinguinzinhos andando do teu lado, assim, meu. E eles mostraram vários locais que tem vários motorhome. Não sei se foi eles agora, não, foi tu deve ter visto, né? O Gustavo e a Ju, que eles pararam numa cidadezinha que tinha um leão marinho dormindo dentro de uma garagem de uma casa, não sei se tu viu. Não vi. Eles pararam numa cidadezinha que era na beira da praia e daí chegaram até as casas que ficam literalmente nas dunas, assim, pra dormir, arranjar um lugar de acampamento, sabe? Eles estavam de bug e junto com o Fred Caçara, com a caminhonete deles. E daí, dentro da garagem de uma daquelas casas que estava sem gente naquela época, porque não era temporada, tinha um leão marinho dormindo, cara. Esse eu não vi. Não, que tipo assim, ó, eu vou olhando conforme vai aparecendo pra mim. Sim, né? Vai aparecendo pra mim, eu vou olhando. Eu tô dando exemplo que é uma região que seria bem interessante, talvez. Não, tem vários canais de viagem que eu assisto bastante. Inspiração, né, cara? Inspiração. Tem também Viver Mais o Mundo. Esse aí eu sigo, mas eu nunca vi, porque alguém me indicou também, eu coloquei e acabei não vendo. Cara, mas o Embarque nessa Aventura, os vídeos deles são simples, tá ligado? Não tem muita produção nos vídeos. Eles estão aonde? Eles fazem viagemzinha. Tiro férias e vão. Tá. Tiro férias e vão. O Viajando e Farofando, que eu te falei, o rapaz que teve aqui, que é aqui de Canoas, é isso, eles viajam sempre no verão. As férias da esposa, eles Viajando e Farofando, agora tu falou, agora me recordei que eu já ouvi falar nesse... Não, dá uma olhadinha lá, segue lá. Uhum. Segue lá o Viajando e Farofando, se tu não segue também, fica a dica. E tu tem que criar teu canal de viagem, cara, mostrar teu... Claro, sem deixar de aproveitar, né? Sem deixar de aproveitar a viagem. Eu penso em fazer um canal. Eu vou encostar aqui pra gente finalizando, porque aqui a gente consegue ir lá na frente da tua casa e ver que os caminhões estão todos desembarcando a mercadoria. Minha ideia é fazer um vídeo, mostrar investimento, que é uma parte que eu gosto bastante, essa questão de investimento. Já pensei em fazer vídeo pra mostrar a questão da vida do Uber, que nem tu faz aí. Só que eu acho que essa parte é mais complicada pra mim. De viagem pra mim, eu acho que é um nicho, principalmente é um nicho que muita gente curte a questão das viagens. Sim, e é inspiração pra muita gente. E tem muita responsabilidade nisso também. Isso. E depois, se eu conseguir entrar na área de motorista, daí seria mostrar a vida do motorista de caminhão. Podia ser um caminhoneiro de aplicativo, não necessariamente de aplicativo, terceirizado, ou autônomo, rodando e descobrindo o Brasil e jogando na bolsa enquanto tá parado nos postos de gasolina. Isso. Misturar tudo. Ia ser massa, fica uma ideia aí, é um conteúdo. Até eu pensei em um podcast, daí seria fazer o Uber, além de fazer o Uber, mostrar a parte de investimento, daí seria o Uber Invest.
Olha, até nome, hein? Né? Daí seria tipo... Registra, já tipo já marca lá o arroba, não, já como é que se já diz pega assim, o domínio. É incentivar, né? Aham. Incentivar a galera a guardar. Eu sempre gostei dessa questão de guardar. É incentivar a galera a guardar porque o motorista sofre, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito assim, tipo, a gente trabalhar o ano inteiro. Nós para estamos passar falando 5 dias nós ali em estamos falando aqui de Tramandaí, né? viagem. Eu sou apaixonado pela ideia e também abraço a ideia do Cristiano. Mas não necessariamente essa grana que tu pode separar, pode ser para viagem, pode ser para tu reformar tua casa, pode ser para tu comprar um bem, de repente até fazer um investimento no imóvel, alguma coisa assim, comprar um presente pro teu filho, um carro, enfim. E a hora que se apertar, tu tem de onde tirar. Exatamente. Cara, Né? que baita surpresa para mim essa resenha, porque eu sou completamente desorganizado, tenho até vergonha de trazer isso aqui, mas tanto que realmente estou trabalhando todos esses dias do verão aí e não tenho a perspectiva a curto prazo de parar, mas isso não é problema teu, isso é um problema meu que eu tenho que resolver no meu interior. E é um exemplo, um cara que vive dos aplicativos, que passa os perrengues que eu passo e tá me mostrando que dá pra fazer. O cara foi pro Ushuaia tirar férias e passou 30 dias lá. É um sonho que tu também, talvez tu tenha. E, enfim, prazer te conhecer, Cristiano. Valeu pela conversa. E que baita lição aí. Se quiser deixar agora uma mensagem pro pessoal. Esse é teu momento. Será que já não foi até então, né? Não sei dizer. Sei lá, eu só acho que, tipo, a gente tem que pensar muito no futuro. Eu sempre gostei de pensar no futuro, né? Então, eu guardo dinheiro para pensar no futuro. E é uma das coisas que eu não vou falar agora, depois eu faço no off, que eu não sei se eu posso falar agora, que é a questão de nós, eu não sei se tu faz também, que é pagar o INSS. Sim. Tu paga, eu não pago. Eu pago MEI. Tu paga MEI, tu tem o MEI? MEI. Eu não pago. Eu não pago. Sei o que vai acontecer nisso, mas já faz 2 anos, acho que eu não pago, e é uma coisa que eu trabalhei 1 ano e não paguei bosta nenhuma. Eu trabalhei 7 e não paguei bosta nenhuma, tô pagando a 2. Mas isso aí a gente pode. Eu não vou falar a respeito porque eu não tenho conteúdo para falar a respeito, mas é uma situação importante, né? A gente garantir alguma coisa pro nosso futuro, pra nossa aposentadoria. E aí é minha ideia agora, só que agora tá meio assim ainda, né? Porque agora que começou o movimento na cidade de novo, né? Então é guardar 15 pila pra pagar o INSS. 15 pila por dia? 15 pila por dia. Não, mas não precisa tanto, cara. É 100 e poucos reais, eu acho. Não, mas tem que... A ideia é pagar uns 300. Tá, tu quer pagar um valor maior pra tu ter uma garantia maior. Na minha ideia é tirar uns 300. O cara tem 15 pila pro INSS, tem 50 pra Ushuaia, tem 30... Não, 40 pro Ushuaia. Tem 10% da Uber pra quem? Tá, e tu trabalha quantas horas por dia? 24? Só pra entender. Tá, cara, é como eu disse, assim, eu não sou um cara que eu gasto muito. Sim, né? Entendi. Não sou um cara que eu gasto muito. Tu é organizado e não é gastador, é trabalhador. Fica a dica, motorista de aplicativo também dá pra... Não como nada na rua. De vez em quando eu paro, às vezes o cara não leva água ali, alguma coisa, vem, pega uma água. No supermercado que é mais barato. Não, eu passo no posto, né? Eu vou no posto ali, pego uma água, mas é o que eu pago. Na rua, eu dificilmente como alguma coisa na rua. Eu moro no centro, né? Então, eu trabalho de manhã, paro 9 horas, volto pra casa, dou uma descansada, olho meus vídeos no YouTube. E quando dá 11h15 eu almoço. Almoça cedo. E aí já sai pra pegar as crianças na escola. E aí depois volto 10 horas da noite e janto. Coisa linda. Dentro de casa. Show de bola então, Cristiano. Quer deixar tuas redes sociais? Não sei se tu já tem alguma coisa pra ser mostrada lá, pra ser divulgada. Não tem nada. Eu não sou um cara de redes sociais. Tu falou, tu parou de falar comigo com frequência, por causa que tu deu uma afastada no Instagram, até né? Minha própria agora viagem. tem o WhatsApp, então quando tu parar do Instagram, tu também pode falar comigo no WhatsApp, fica à vontade. E até na própria viagem, eu tenho 3, 4 fotos. Eu vi que as primeiras postagens eram de neve, tá? Vou deixar isso aqui, eu não vou nem fuçar aqui, porque vai ser um assunto pra gente conversar. Eu não sou um cara de ficar postando, de querer me aparecer. Tu quer curtir, né? Eu sou do momento. É isso aí. Eu sou do momento. Então tá, vamos finalizando por aqui, vou deixar contigo o adesivinho da Volta às Aulas. Caso tu tenha interesse em colocar no teu carro, fica à vontade, se disser que não. Se não colocar no teu carro, coloca na penteadeira da tua esposa, da tua namorada, que eu acho que ela vai botar no carro dela. Então, fechou. E daí quando vocês forem viajar, coloca 2 pra deixar no carro no teu também. E daí vocês espalham o diário de um Uber por aí. Isso aí então. Isso aí? Prazer aí, conversar com o Daniel, conhecer ele aí.
Ele que me ensinou. Na verdade, foi ele que. Eu o quê? Que me mostrou como trabalhar em Porto Alegre. Eu mostrei como eu trabalho. Agora, o primeiro vídeo teu que eu vi foi o vídeo que tu tava indo pra Glorinha. E tu tava com a camiseta do Packers? Era a camiseta do Packers? Não sei. Era a verde. É do Packers. É. Glorinha, não lembro de Glorinha. Não. Era final do ano. Que tu pegou uma corrida pra Glorinha. Tá, eu tava indo pra praia, na verdade. Tava indo pra praia, isso aí? Eu tava indo pra praia, daí eu direcionei pro litoral. Pro litoral e pegou uma corrida pra Glorinha. E daí Glorinha. eu cheguei em Glorinha, de Glorinha eu fui vazio até Osório. Isso aí. Faz 2 anos, eu acho, né? Não, foi final do ano passado. Não. Ano retrasado. 2 anos. 2 temporadas atrás. Foi sem ser nesse verão, agora no verão. De 4 pra 5. Isso aí, tá, fechou. Isso mesmo, foi um dia bonito. E aí comecei a acompanhar os vídeos. Comecei a entender o que era o mapa de Porto Alegre, onde trabalhar, né? E aí eu comecei, ali que abri minha cabeça. Porque eu me enfiei em alguma É disso que eu me refiro, os caras começam, os caras vão lá e aprendem o que é travesseiro, o que é edredom, o que é puff, daí vê como é que tu, a hora de trabalho, depois que aprendeu, pega, vai ver o canal do vizinho. Eu sou um cara que se tocou pra fora de Porto Alegre, eu só não vou ver a mão e Alvorada. Tu vai qualquer coisa? Pô. Ih, já fui pra... Não, eu também vou, dependendo da situação. Tu foi a Charqueadas? Eu fui agora, final de semana passado. Eu fui a Charqueadas e consegui voltar com a mesma pessoa que eu levei. Ah, que sorte. Eu passei raiva agora, sábado passado, no Charqueadas, eu fiquei 1 hora lá esperando a corrida. Fui a Gramado, consegui voltar de Gramado, fui pra praia, consegui voltar da praia. É raro. Vem pingado, mas tu vem, né? Não vem direto. Eu, dependendo da situação, eu saio de Porto Alegre, mas depende do horário, depende do dia da semana, depende de tudo, porque se aqui tende a ser ok, não tem por que sair, não tem por que apostar fora, tá ligado? A vez que eu fui pra Xangri-Lá, foi numa sexta-feira, às 2 horas da tarde. E aí, tu voltou com o passageiro? Veio picando? Eu fui, levei, pagando bem, tá pagando 250 conto. Não, tu não tá pagando bem então, mas ok, deixa ponto de vista. 2 pila. 2 pila ponto de vista, ok, tá, beleza. O que eu pensei? Cara, 250 pila, se eu for e voltar vazio, eu não faço isso aqui em Porto Alegre nesse horário. Mas aí tu rodou 250 km. Ah, sim. Mas a ideia é gastou de pedágio R$22 e de gasolina 100. E aí eu pensei assim, não. 122 de custo pra ganhar 250 em 4 horas. Eu falei, vou ir e vou tentar a sorte. O cara só faz a metade da conta do raciocínio. Vou ir e vou tentar a sorte. Fui, peguei uma Xangri-Lá Osório. Aí Osório não consegui nada. Daí tu volta pro Santo Antônio. Daí tu voltou vazio direto? Vim tocando direto. E eu pensei, vou trabalhar lá de noite. Foda-se. Tá, ok. Mas poder ir pra Santo Antônio e direcionar pra Gravataí, ali tu pega. Mas eu acho que eu tava na entrada de Santo Antônio, tocou uma corrida em Glorinha. Pra onde? De Glorinha pra Gravataí. Tá, fechou. Quantos Mas eu tava em Santo Antônio. 50 pila tocou? Tocou até 50 mais. Pila. 50 pila. Só que eu tava 20 km do corpo. Foda-se, ele que espere, cara. Ele que espere. E aí fui, eu tentando mandar mensagem, bato ainda, não cansei. Só que daí não tinha internet, cheguei lá, ele falou, não, já tô 1 hora aqui, pera. Claro, ele que espere, foda-se. Daí consegui depois de Gravataí em Porto Alegre. Que não conseguiu convencer um maluco mais perto, né? Depois consegui de Gravataí em Porto Alegre. E aí o que eu fiz, esse pica-pica nesse miolo aí, seria o dia todo aqui em Porto Alegre. Mas tu rodou, tá, ok, tá, essa história de tu rodou é muito relativo. A não ser que tu trabalha ali, tá, cada um na sua. De vez em quando faz parte fazer essas loucuras. Fui a Gramado também. A minha defesa é o seguinte, o meu argumento é o seguinte, por exemplo, um dia de demanda alta em Porto Alegre, hoje é terça-feira? Terça-feira. Não tem por que tu trocar o incerto, não tem por que tu ir para um Novo Hamburgo por R$80 agora até tem, são 11 horas da manhã, até pode ser que seja. Às 7 horas da manhã? Não, às 7, exatamente. Não tem por que tu ir às 7 horas da manhã para Novo Hamburgo pra tu rodar 2 horas de ida e volta, se tu vai fazer isso aqui. Entende? Eu fui a 90, semana passada, fui a 90 e voltei por 70. Em 2 horas? Tá, então... Esse é o Cristiano Caiê. Prazer te conhecer. Eu acho que esse assunto é legal porque nunca nós vamos chegar em um acordo. Vai ser sempre um vai puxar para um lado. Cada um tem o padrão de viagem, mas eu gosto porque de fazer essas viagens porque tu levanta a grana rápido. Sim, é que entendeu? É o levantar a grana rápido. Sim. Esse é o único motivo. Mas agora Viamão e Alvorada eu não gosto de ir porque tu não pega a rodovia.
Sim, e é buraqueira, né? Tu não pega a rodovia. Mas a vantagem de Viamão e Alvorada é que não para de tocar e tu volta a trabalhar naturalmente pra cá. Agora não tem nenhum hiato, né, de espaço entre uma município. Ali é tudo junto, né? Tudo agora colado de manhã com Porto Alegre. Tocou 50 pila Canoas. Fui, centrão de Canoas, peguei de Canoas aqui para Moinho de Vento. Só cheguei, desembarquei, 2 minutinhos. De manhã é bom ir pra fora, porque tu pega vem junto. É que nem tu ir ao meio-dia, tu pega o pessoal vindo às 2 da tarde pra cá. Agora vai 3 da tarde e é muito arriscado. Cristiano, a frasezinha pra finalizar então o podcast aqui. Tu lembra ou não? Não. Como não, cara? Pra cima deles, Ana. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Vai, Moisés! Vamos!